Boa noite, eu me chamo Gustavo Machado e gostaria de falar do PL 3723. Basicamente é o seguinte, ao começar o presidente fazer os decretos, certo, que não são inconstitucionais, o nosso senador Alessandro aqui de Sergipe se mostrou contra. Isso nos preocupou. Primeiro porque tem pessoas que têm ele como de direita, uma pessoa, né, que vai transformar e não sei o quê. E nós tentamos de toda maneira ter acesso a ele, certo? Tivemos um amigo, na verdade, que teve até um acesso direto. Eu não vou dizer nada que seja confidencial nem nome de pessoas, tá? Ao fazer isso, a gente percebeu que ele era desarmamentista, mas que existia uma pauta que ele não tinha como segurar, que era o armamento civil. Então ele disse que na campanha dele era a favor do armamento civil, certo? Na verdade é como se ele quisesse equacionar o que não foi respeitado no referendo. Isso aí parece legal, né? Beleza. Conversamos com ele via live. Ele mostrou que a questão dos joules, ou seja, eu nunca vou me esquecer quando falaram 380 CP não é um calibre efetivo. E ele ficou chateado. Ele ficou bastante chateado. Ele falou inclusive para uma pessoa que estava falando assim, no Instagram, que foi por onde ele fez, Instagram e Facebook, se eu não me engano. Fique na frente para você ver. Eu achei aquele de uma deselegância, sabe? Porque eu acho que política é que devia ficar na frente, não o cidadão. Porque eu também acho que essa coisa de civil é uma coisa muito idiota, sabe? Civil não, pagador de imposto. Pagador de imposto merece ser respeitado, sabe? Merece ser respeitado. Negócio de civil, sabe? Civil não, pagador de imposto é quem mantém essa máquina toda, sabe? E aí, beleza. Me perdoe, mas é porque ficou uma caixa como se militar fosse superior, tivesse treinamento superior. Mentira, mentira. Tem treinamento quem quer. CAC que quer tem treinamento, policial que quer tem treinamento, certo? É assim que funciona. Todo mundo tem que tirar do seu bolso. Aí o delegado Alessandro, ele falou na questão de joules. Então o 380 e o 38 para ele era ótimo. Mas ele sentiu uma certa pressão e falou, não, dá pra gente liberar um 9mm até 519 joules, se eu não me engano. 519, se eu não me engano. Eu falei, bem, primeiro que o 9mm atinge mais, né? Mas, enfim, vamos ver a forma de aferição, como é que vai ser feita. E vamos tentar conversar. Ele não sentou com o clube aqui. Não sentou com os mais de 1000 atiradores aqui, certo? E ele teve conversas com gente próximas. Foi quando estourou a questão daquelas conversas de Intercept. E ele foi correndo para Brasília, porque não sei o que, porque ele só faz assim, né? Aparece Brasil, não sei o que. Ele não tem uma foto sorrindo, só na campanha. Você pode ver, na campanha ele sorri, né? Hoje ele só faz sua entrevista séria, tudo assim, sabe? Porque parece que passou um supositório dolorido, sabe? De realidade, sabe? E aí na live também ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que era o seguinte: para ele o cidadão devia ter uma arma longa e uma curta. Aí perguntamos qual era o critério técnico, né? Ele, não, é o que eu acho, acabou, pô. Não é o que eu acho. De achismo fica difícil. Então, primeiro, não ache que o deputado, ou que o senador Alessandro Vieira, ele é a favor do seu armamento, certo? Ele não é. Ele é a favor de uma solução mediana, ou seja, você vai ter um revólver de no máximo 8 tiros, certo? Contra assaltantes com pistolas com 19 tiros. Glock 45, Sig Sauer 45, o Sig 357. E aí? Ou 10mm. E você vai no máximo com 519 joules. Só que o intuito da legítima defesa não é você matar ninguém. O intuito da legítima defesa, você como cidadão de bem vai ficar até nervoso na hora do troca de tiro. O que a gente vai fazer? Ai, porra, né? Você não quer ser acertado, tal. Você tem filho, você tem família, você não quer fazer o mal a ninguém.
Aí aquele cachorro, aquela pessoa desumana, aquela pessoa, né, que sem noção nenhuma vai, adentra e você se vê na condição de reagir. Você pega, faz visada, consegue e tal, acertou com um tiro de 380. Você não vai derrubar. Você não vai derrubar. Aí você fala, mas se um tiro até de 22 na cabeça, resolve. Verdade. Verdade. Assim como um tiro de 12, tem gente que aguenta e fica em pé. Então, a gente tem que ir pro meio. E qual é o meio? Calibres efetivos. Nos Estados Unidos, 357 dizem que é efetivo para casa, é maravilhoso. Talvez o Brasil enfrente uma realidade um pouco distinta e o 45 seja melhor em 1911, que é um tipo de pistola, vocês podem pesquisar quem não entende, em 1911. Talvez não, talvez tem pessoas que gostam de pistola, vou chamar assim, de prontação. Enfim, 1911 passou por 2 guerras, né? Mas, enfim, que fique, certo? As discussões para isso. A questão é, outro argumento usado para Alessandro foi o seguinte: como é que um policial não tem uma pistola que não seja .40 e você vai ter uma 45? Eu fiquei pasmo. É como se você me dissesse que um cidadão, que um pagador de imposto não pode ter um carro 2.0 porque a polícia tem 1.0. Ou seja, a incompetência do Estado. Com o seu dinheiro você paga e ainda tem que se lascar, certo? Porque ele não tem condições de comprar. E outra, eu acho que o delegado está mentindo. Porque ele sabe que o tiro de 45 tem um recuo menor. O que isso quer dizer para aqueles que não entendem? Como ele tem um recuo melhor, eu consigo fazer mais do que a .40. Certo? No Brasil, atirar de .40 é mais barato. Mas isso é no Brasil. Isso não é uma regra. Não é uma regra. Nós sabemos que o 45, principalmente com pessoas que usam entorpecentes, é muito efetivo. É muito efetivo. Certo? Então, dizer que o policial ele pode usar 45 sim. Ele pode usar. Basta o Estado permitir ele querer comprar. Agora existe uma crença entre os policiais que .40 é melhor. Pronto, acabou, usem o melhor. Cada um, né, tem sua crença. Então o Alessandro Vieira mostrou essas barreiras desde a época dos decretos. Quando o deputado Alexandre Milk, né, fez toda a movimentação, eu falei, Milk, os substitutivos de Alessandro Vieira vão me bater. Porque de acordo com o que eu estou sabendo, ele é quem está com acesso com Davi Alcolumbre. Apesar de ser CAC, ele parece que é um CAC melancia. Certo? Favor de comuna, traidor. É isso que ele é. E aí, ele não estava nem aí. Então, o PL 3723 foi tirado, parece de pauta, graças a Deus, por Eduardo, certo? Porque isso só ia restringir seu direito. Isso só ia fortalecer clube. Isso só está fortalecendo o despachante. E agradeço ainda ao despachante que luta por você. Porque o exército tá nem aí. Nenhum exército respeita o presidente. Como disse César Melo, eu tô doido pela lei de abuso de autoridade. É isso. Pensem. Pensem. Não acredite que o senador tá querendo você armado e protegido, não. Não acredite por causa da história de lavar toga, não. Porque ele sabe que no fundo ele não vai conseguir nada. Ele sabe que tem coisa muito maior ali. Certo? Enquanto isso, você que mora numa periferia, você que mora em um lugar que não tem nem polícia, meu irmão, pense bem. Certo? Porque Alexandre Vieira mora aqui, ele frequenta Brumar, 13 de julho. Aqui é cheio de polícia. Ele tem a Glock dele. Você acha que ele está preocupado com você? Se ele estiver preocupado com você, ele faça das palavras dele ação. Ele tire a Glock dele .40 e ofereça para a população e ele vai usar uma Glock 380. Ou me mostra uma polícia no mundo, certo, que usa esse calibre. Esse calibre é conhecido como calibre feminino de pistolas desse tamanho de bolso. Então, pelo amor de Deus, né? Chega de hipocrisia.